Agora vamos à sessão dos filmes, né? Os filmes que estrearam em 1971, né? E eu, dentre os vários filmes que estrearam em 1971, eu fiz uma seleção aqui dos violentos. É um ano que estreou Nossa. vários filmes violentos e até causou uma certa discussão na época, como é que tantos filmes violentos ao mesmo tempo apareceram no cinema, o sinal dos tempos, o que está acontecendo, né? Então vamos começar aqui a falar rapidamente. Primeiro sobre Laranja Mecânica, é um filme de ficção científica distópico britânico-americano de 1971, adaptado, produzido e dirigido por Stanley Kubrick. Já falamos do Stanley Kubrick algumas vezes aqui, né, em Aham. 2001, o dos Samurais, etc. Né? Ele é baseado no romance de 1962 do mesmo nome, de Anthony Burgess. Emprega imagens violentas e perturbadoras para comentar sobre a psiquiatria, delinquência juvenil, gangues de jovens e outros assuntos sociais, políticos e econômicos em uma distópica Grã-Bretanha próxima no futuro. É. Bom, Alex é o personagem principal, vivido por Malcolm McDowell, um carismático sociopata cujos interesses incluem música clássica, cometer estupro e o que é chamado de ultraviolência. Ele lidera uma pequena gangue de arruaceiros, o Pete, George e Dean, a quem ele chama de seus drugs. O filme narra a horrível série de crimes de sua gangue, a sua captura e a tentativa de reabilitação através da experimental técnica de condicionamento psicológico, a técnica Ludovico, promovida pelo Ministério do Interior. A trilha sonora, né, apresenta uma seleção de música clássica e composições com sintetizador Moog, pela compositora e musicista americana Wendy Carlos, que ainda está viva hoje, está com 83 anos. Né? Eu vou falar sobre a Wendy Carlos daqui a pouquinho, deixa eu ver na minha programação. Vou falar dela daqui a pouquinho, não vou dar detalhes agora sobre ela, vou voltar aqui depois que o Chiesa fala mais alguma coisinha, né? Mas eu vou continuar falando o seguinte: não vou falar mais nada, não. Vou mostrar só um clipe aqui. Um pouquinho só, deixa eu ver se eu tenho esse clipe aqui. Mas você vai falar dos outros filmes. Sim, vou falar dos outros filmes. Vou falar Ah, dos tá. outros filmes, depois eu ponho o clipe. Melhor, né? Isso, Falo isso. dos Senão filmes eu vou todos. morrer de curiosidade aqui, cara. O clipe é um trailerzinho do filme, Laranja Mecânica, né? E depois, que o Chiesa fala, volta do assunto da compositora, né? Outro filme que também é distópico é a THX 1138, o primeiro filme escrito e dirigido por George Lucas. Está aí bem no meio, né? O filme, de 71, conta a história de dois cidadãos de uma sociedade distópica, novamente, localizada no subterrâneo, em um local e época indefinidos. A sociedade criada por Lucas apresenta uma visão pessimista de um futuro em que os habitantes são vigiados por androides, obrigados a consumir drogas e onde toda forma de emoção foi proibida. Tem no elenco Robert Duvall e Donald Pleasence. E duas referências interessantes aqui, porque foi um marco imagino, na carreira de George Lucas, o primeiro longa, né, dele. Sim. Tanto o THX quanto o número 1138 tiveram carreiras aí independentes, né? O número 1138 é mostrado em muitos filmes de George Lucas, né? Em vários momentos assim rápidos que se a pessoa não está prestando atenção, não vê. Né? Eu até tentei separar algumas fotos aqui, estava complicado, não ia dar tempo. Mas depois vocês pesquisem aí fotos de cenas de filmes que tem subliminarmente quase o número 1138. Aparece no American Graffiti, que é um outro filme dele, é a placa do carro de um dos protagonistas. Aparece em todos os filmes de Star Wars, tem esse número 1138 em algum cantinho. Aparece em dois filmes da saga Indiana Jones. Aparece também em jogos e desenhos da Lucasfilm e outros filmes e seriados que não tem nada a ver com ele, mas que o pessoal quis homenagear. Então, se ver algum filme aí com o número 1138 em alguma coisa, pode ter certeza que o cara está homenageando o George Lucas de algum Que momento. interessante. Agora, o THX é que ninguém nunca descobriu exatamente de onde vem essa sigla. Tem várias teorias de conspiração aqui, mas não vou falar nenhuma para não incitar nada, depois vocês pesquisem. Mas o THX, depois o George Lucas lançou com uma marca registrada de padrão de som para cinema. Console
caixa de som e sistema de áudio para carros. Você já deve ter visto THX, né? Um cinema certificado THX, né? Que interessante. É um sistema que ele criou como meta para assegurar uma reprodução de áudio e vídeo tão fiel a que é concebida pelos produtores nos estúdios de gravação. Então, a empresa foi fundada por George Lucas a partir da criação desse sistema por Tomlinson Holman. E aí, muita gente falou que THX é justamente a abreviação de Tomlinson Holman Experience, daí ficou THX, mas tem outras teorias aí também, né? Então, não vou entrar nesse detalhe. E a ideia foi criar um sistema para dar uma reprodução mais fiel para o Star Wars Episódio 6, Retorno de Jedi, de 83. Então, ele criou esse sistema para o Star Wars Episódio 6, em 83, e depois tomou, né, um vulto todo. A empresa nem é mais do George Lucas, já foi vendida, mas está aí, né, e tem sistemas de som sendo lançados para... Agora, recentemente, foi lançado para videogames também, sistema THX, tem para home theater, né? E tem um som específico, né? O clipe do THX, quando você vai começar um filme numa sala THX, tem um som específico, assim como tem o do Dolby, né? Cada um tem o seu som. Eu ia baixar esse som, colocar aqui, acabei não colocando, né? É que nem aquele que a gente estava falando do Netflix lá, o... Isso, era esse aqui. E chama, inclusive, esse som aqui, chama Deep Note. É um som muito específico aqui. grave. Ele Sabe que é por tem umas isso? particularidades, não dá para falar dele, né? Se eu conseguir colocar ele até o final do programa, a gente coloca algum canto aqui, mas eu teria que baixar enquanto o Keza está falando aqui, né? Mas vamos lá. Então, esse foi o THX 1138. Outro filme de ação e suspense e violência é o Sob o Domínio do Medo, Straw Dogs, filme de ação e suspense dirigido por Sam Peckinpah. Esse também é muito bom, né? Estrelado por Dustin Hoffman. Lançado nos cinemas no mesmo ano que Laranja Mecânica, Operação França, que vai ser o próximo que eu vou falar, e Dirty Harry também. O filme gerou uma polêmica acalorada sobre o aumento percebido da violência nos filmes em geral, né? Então, todos os filmes de grande violência. E os Outro tá aqui, protagonistas também demais, né? O Dustin Hoffman, o Clintão aí já vai. tudo gente fera, né? Pois Outro é. filme que eu vou voltar depois também, assim como o Laranja Mecânica, eu vou voltar daqui a pouquinho na trilha sonora, Operação França, eu vou voltar também daqui a pouco. Mas tá aí, The French Connection, tá aqui no canto superior, inferior direito. Suspense policial americano, dirigido por William Friedkin. O roteiro, escrito por Ernest Tideman, baseia-se no livro não ficcional de Robin Hood, de 69. Conta a história dos detetives do Departamento de Polícia de Nova York, o Jimmy Popeye Doyle, Popeye era o apelido dele, né? Bud Cloud, russo, Cloud era o apelido, cujos integrantes da vida real eram detetives da Narcóticos, o Ed Egan e Sonny Grosso. Então, esses dois caras protagonistas, eles espelhavam dois policiais de verdade que estavam em busca do rico contrabandista de heroína francês, Alan Charnier. O filme é estrelado por Gene Hackman como Popeye, Roy Scheider como Cloud e Fernando Rey como o vilão Charnier. Os dois oficiais aposentados, originais, né, também atuaram como consultores técnicos do filme e representaram algumas pequenas participações especiais no filme, né? Inclusive, um desses policiais, depois que se aposentou, se tornou ator, gostou tanto de ser ponta aí nesse filme aí, que se tornou ator e atuou em mais de 20 filmes, até morrer mais recentemente, né? Agora, o interessante desse filme é a perseguição de carros, e eu vou mostrar o clipe daqui a pouquinho dessa perseguição de carros, né? Ela foi filmada sem obtenção das devidas autorizações da cidade, né? Só algumas autorizações, né? Próprios membros da Força Policial de Nova York ajudaram a controlar o tráfego, e a maior parte do controle foi conseguida pelos diretores assistentes com a ajuda de policiais de folga, muitos dos quais estiveram envolvidos com o caso real que é retratado no filme. Os diretores assistentes liberaram o tráfego por aproximadamente 5 quarteirões em cada direção da perseguição. A permissão foi dada para controlar literalmente os semáforos nas ruas onde corria o carro de perseguição. E mesmo assim, em muitos casos, eles continuaram ilegalmente a perseguição em seções sem controle de tráfego, onde na verdade tiveram que escapar do tráfego real e dos pedestres.
Muitas das quase colisões no filme foram, portanto, reais e não Virgem Maria. planejadas, Doideira. com exceção do quase acidente da senhora com o carrinho de bebê, que foi cuidadosamente ensaiado. Esse não foi improvisado, não. Uma luz piscante da polícia foi colocada em cima do carro para alertar os transeuntes. E uma câmera foi montada no para-choque do carro para as fotos do ponto de vista do carro, claro, né? Gene Hackman conduziu parte, mas as acrobacias extremamente perigosas foram realizadas por Bill Hickman, com o Friedkin filmando do banco de trás. E o próprio Friedkin, o diretor, operou a câmera porque os outros operadores de câmera eram casados e tinham filhos, e ele não. Olha só. Não tinha coragem. Só o diretor falou, tá bom, então eu não tô casado, nem filho, vou lá, e vocês ficam. Ai, que doido. Bom, agora mais uma curiosidadezinha aqui. O local do bar onde o Doyle faz o milkshake, tem um lugar lá, eu não lembro, que ele faz um milkshake lá, né? Se tornou o local de uma rede de fast food chamado Popeyes Chicken. Sabe a Popeyes? Uhum. Que é concorrente do KFC? Uhum. Então, né? O início dessa franquia, né, dessa loja, foi em 12 de junho de 72, logo depois que o filme foi lançado. Foi fundado por Alvin Copeland. E ele falou que o nome da empresa veio do detetive, Jimmy Popeye. Não foi do personagem dos desenhos, né? Foi por causa do detetive Popeye, ele colocou o nome nessa loja, desse restaurante dele, e inclusive saiu no cinema 1 ano antes da fundação da loja. Daí ele homenageou o policial, que provavelmente ia lá, né, era cliente dele, e deu o nome de Popeye. Muitas pessoas achavam que era um marinheiro. Só que aí depois, né, a rede adquiriu os direitos do Popeye e o marinheiro para usar como logo. E aí ficou por 35 anos usando o logo aí, né, sob concessão aí, né? Eu tenho um clipezinho também da perseguição. Acho que eu vou intercalar o assunto com você fala alguma coisa e eu ponho os clipezinhos, pode ser? Para não ficar muito longo aqui, o que você acha? Não, pode falar, manda ver. Ih, estamos on time aqui. Sim, tá, manda ver. Eu vou falar do Dirty Harry. O Dirty Harry é um parágrafo só, daí eu ponho os dois clipes, né? O do Laranja Mecânica e um clipe aqui do French Connection, né? Manda, e também que depois eu vou emendar em filme também. Vou falar de um filme aqui. Beleza. E o último, que é super rápido, é o Dirty Harry, Perseguidor Implacável, quando foi lançado, né? Filme americano, suspense, produzido e dirigido por Don Siegel. E o Clint Eastwood interpreta o papel título, Dirty Harry, em sua primeira aparição como inspetor Dirty Harry Callahan, do Departamento de Polícia de São Francisco. O filme se baseou no caso real do assassino do Zodíaco, né? Enquanto o personagem de Callahan procura um psicopata cruel similar. E o filme fez tanto sucesso que lançou 4 sequências, né? Tudo com o Dirty Harry, interpretado, claro, por Clint Eastwood. Muito bem, eu vou colocar então aqui um trailerzinho do Laranja Mecânica. Cadê ele? E depois a perseguição. Você vai falar, se quiser falar de algum filme, depois eu vou colocar a perseguição de carros. O que você acha? Não, pode falar que depois eu também tenho clipe no filme que eu vou falar. Pode deixar que tá. Então eu vou colocar aqui. Vou mandar ver, já manda na sequência. Tá, então primeiro Laranja Mecânica. Para quem não viu o filme, veja, né? Sensacional. Mas vou colocar aqui o trailerzinho. Esse é um desses daí que eu vi. Legal. E para quem não conhece, vai ver o clipe, já vai achar perturbador aqui, né? Vixe Maria. There was me, that is Alex, and my 3 droogs, that is Pete, Georgie, and Dim. And we sat in the Korova milk bar trying to make up our razoo-docs what to do with the evening. The Korova milk bar sold Milk Plus, which is what we were drinking. This would sharpen you up and make you ready for a bit of the old ultra-violence. Hi there, my little droogies.
The evening's the great time, isn't it, Alex Boy? He's enterprising, aggressive, young, bold, vicious. He'll do. Who on earth could that be? Now it was lovely music that came to my aid, a bit of the old Ludwig van. Pretty well, little brother. Pretty well. It'll be your own torture. I hope to God it'll torture you to madness. Stop it, please, I beg you! Food, all right. Great, sir, great. Try the wine. Oh, it was gorgeousness and gorgeosity made flesh. É isso aí. É perturbador Filme mesmo. Perturbador. No mínimo, né? E Né, com já trilha começa com a sonora cena do pessoa- tratamento, né? Abrindo o olho, Uhum. pingando aquele colírio, o Aham, que estrogo. já tá mais pro fim, né? É foda. Trilha sonora tem aí Beethoven, tem Rossini, né? Tem um monte de música clássica, além da música de Wendy Carlos, que eu vou falar daqui a pouquinho. E vamos colocar uma cena também de perseguição de carros, né? Que foi, como a gente viu, meio ilegal, né? Meio improvisada pelas ruas de Nova York e que também determinou o futuro aí das perseguições de carro nos próximos filmes, né? Eu dei uma editada, cortei mais da metade da cena, né, tirando as partes que não eram perseguição, deixei só a parte de perseguição de 2 minutos e meio. Mas então, vamos lá, nessa busca frenética aqui, ele está perseguindo um trem do metrô de Nova York, só para vocês saberem. Vamos lá. Isso aí. É meio Gene desesperador Hackman também, né? novinho, né, cara? Sabe o que me lembrou?
Recentemente, eles lançaram um Missão Impossível agora, que está no cinema, com o Tom Cruise com 60 anos, 62 anos de idade, né? E eu vi exatamente o making of desse filme, que ele faz as cenas de direção perigosa em Roma, ele dirigindo mesmo, para dar maior ele é realismo. maluco. Aquele pulo que ele deu no penhasco lá de moto, ele também. Então, né? e é desse filme também. Você já foi assistir no cinema esse filme? Eu não vi ainda não. Cara, legal pra caramba. Ele fez várias vezes ainda. Ele fez, cara. Ele começou porque eles montaram uma rampa e depois, por computação gráfica, essa rampa ela virou montanha, né? Como se ele estivesse andando de moto na montanha, né? Numa coisa cheia de pedra e grama, não sei o quê. Mas é uma rampa que eles construíram. Antes dele saltar de moto, eles vieram com um helicóptero e eles fizeram, acho que uns 4 a 6 saltos que o helicóptero fazia em cima da rampa como se fosse a moto e soltava ele um pouquinho mais para frente do que ele iria com a moto para ele ver se o vento ia bater, ia jogar o paraquedas dele para a montanha, porque a cena é real, a montanha que ele pula é real. Aí que ele foi fazer com a moto, ele fez mais de 10, acho que ele fez umas 12 ou 15 saltos com moto, e ele falou que era uma barato, porque a moto já era, né? Fazia com a moto, a moto ia, ele ficava de paraquedas e foi uma moto. Sem contar aquela, acho que no primeiro Missão Impossível, aquela que ele fica pendurado no penhasco também, de costas, assim, também é real também. Pois é, a produção desse filme, eu tava vendo o diretor comentando, tô falando de outro filme em vez de falar do filme que você estava falando, né? Mas é pelo ensejo do Gene Hackman ali da cena dele, que aliás, bem novinho, né, cara? Que bem legal. Né? E nesse filme aí do Tom Cruise, o diretor ele teve que mandar construir um trem para ele fazer a cena que o trem chega no trilho, aí o trilho acaba e o trem cai e explode, e eles só iam ter um take para fazer. Então botaram câmera em helicóptero, em drone, na montanha, embaixo, em cima, dentro do trem, de tudo quanto é lado, porque eles realmente construíram um trem para destruir. Nossa, ele falou que esse tipo de cinema não se faz mais hoje, porque é tudo computação gráfica, tudo efeito que você cria no estúdio, né? Você não faz essas produções ao vivo. E nesse filme... Daqui a alguns remutes eu vou mostrar um filme que destruíram uma floresta para filmar. Não é lá do Platoon lá, não. Do Platoon não. Não é. Do Rambo lá, não é? Não, também não. Também não? Também não. Apocalipse Daqui a Now? semanas. Não. É um filme pouco conhecido. Mas a gente já falou dos personagens envolvidos algumas vezes aqui nos últimos remutes. Mas vamos chegar lá. Tem um outro também que eu vou falar daqui a alguns remutes, que é uma cena que eu lembrei muito dessa perseguição de carro aqui, pelas ruas de Nova York. Teve um cara que fez uma filmagem num carro de corrida pelas ruas de Paris, mas sem autorização nenhuma. 8 minutos e pouco rodando pelas ruas de Paris em altíssima velocidade. Mas isso não é vídeo nem nada, é um cara que fez a produção. Foi um diretor mesmo de cinema, contratou o piloto lá e botou no carro lá e lançou, e foi 8 minutos e pouco, porque era a duração do rolo de filme. Acho que era 1000 pés, alguma coisa assim, e lançou o filme e tal. Depois vou falar desse cara aí, e não sei, se der na louca, põe no chat. Vocês querem o filme inteiro? 8 minutos e pouco, hein? Então, isso poderia ser interessante, uma perseguiçãozinha de 8 minutos. A gente às vezes fala de assunto de 10, 15, 20 minutos. Pois aí. Podemos colocar o vídeo inteiro. Não é uma perseguição, é só um cara correndo pelas ruas de Paris. Ele fez bem no nascer do sol ali, que estava todas as ruas vazias, ainda nos anos, acho que 70, e o cara correndo. Aqui, ó. Eu falei do Popeyes e esqueci que tinha a foto aqui do Popeyes, né? Eu acho que deve ser a primeira essa, né? Mas deve ser meio que não sei se é a primeira essa ou é uma montagem, porque hoje ela tem um viaduto, tipo um minhocão passando bem do lado ali, e aí não tem minhocão nenhum, né? Não tem nenhum viaduto. Não sei se é deve ser uma imagem, deve ser uma ilustração, né? Ou giraram eletronicamente esse viaduto e tal.
Ou não é o primeiro, né? Mas está ilustrando aqui A franquia. o pai, né? Que foi dado o nome pelo detetive. Aqui o carro preparado aqui com câmera, um dos carros preparados com câmera, né? Para aquela sequência lá. E aqui é uma foto do filme, né? De um dos takes do filme, mostrando a construção do World Trade Center. Nossa Ainda, Senhora. não tinha sido acabado ainda, não estava concluído ainda. Então mostrava a construção dele.